Ai, essa noite o Senhor vai trabalhar conosco de maneira que o nosso ano seja realmente novo. Nós estamos precisando, na igreja. Você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à casa do Senhor. Você que está conosco online, viajando, um beijinho, está fazendo falta aqui, nós estamos com saudades. O pastor Edmar disse bem, volte logo, porque domingo que vem, culto de ceia, a comunhão da igreja, é tão gostoso estar juntos. Eu estou muito feliz, porque entra ano, passa ano, vem ano novo e nós estamos juntos. Não existe nada melhor do que isso, irmãos. Isso é algo precioso da parte do Senhor. Caminhar para o céu juntinhos. Como é bom não ser só, como é bom ter você, como é bom sermos uma família em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor pelo projeto da igreja, né? Então eu estou muito feliz de estar vendo o seu rostinho daqui, tá bom? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Por enquanto nós leremos, somente um versículo que vai fundamentar a nossa meditação de hoje à noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, nós leremos verso 10. Vamos ler todos juntos? Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Você pode se assentar. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, tá bom? Nesse livro de 1 Samuel, porque eu vou parafrasear muitos versículos e é importante que você vá acompanhando, ok? Glória a Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, ele é incrível, incrível. Vale a pena você tirar um dia e ler lá o primeiro, o segundo livro. Tem ali histórias maravilhosas que vão te edificar muito. Seu conteúdo, ele é muito poderoso, não somente por causa dos personagens que ele apresenta, mas principalmente porque você verá nesse livro a manifestação sobrenatural do nosso Deus. Como é gostoso a gente saber e ver que temos um Deus que se manifesta de forma sobrenatural, que se relaciona conosco. E nesse livro você vai ver muito isso. Seus personagens principais, né, do livro do profeta Samuel são Samuel, Saul e Davi, os principais, ok? O livro de Samuel, ele não começa com Samuel. Não começa com a história específica de Samuel. Começa com a história de Ana, que nós conhecemos muito bem a história dessa mulher, e hoje Deus vai trabalhar conosco, com lições que nós aprenderemos com ela. O nosso tema é oração e superação, o exemplo de Ana. O exemplo de Ana. Então vamos prestar atenção que nós vamos aprender hoje com essa mulher. Ela é uma mulher que experimentou grande sofrimento e profunda dor na alma. Ana sofria, sabe por quê? Porque ela não entendia o tempo de Deus na vida dela. E todas as vezes, igreja, que nós tiramos os olhos do Senhor, que nós deixamos de ver a nossa vida na perspectiva de Deus para nós, todas as vezes que nós nos fixamos nas circunstâncias, nós damos às circunstâncias o poder de nos controlar, de nos dominar e de nos ferir. Não é? Então, todas as vezes que tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nas circunstâncias, nós expomos a nossa alma a sofrimento. Queridos, Deus sempre age de maneira a nos ensinar a confiarmos nele. Ele quer que nós entendamos, ele quer que nós aprendamos que a vontade soberana dele para nós é boa, perfeita e é agradável, mas muitas vezes, porque não confiamos no Senhor, nós nos desgastamos, nós nos debatemos em lutas que muitas vezes essas lutas nem são reais.
Muitas vezes a gente joga muita força, muita energia em algo que não é para nós nos desgastarmos. Tem gente aqui nessa noite, eu tenho certeza, que ainda não entrou no ano novo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda está emaranhado, embaraçado nas lutas, nos problemas de 2023. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda está lá tentando superar 2023, mas não está conseguindo. Mas hoje Deus vai quebrar essas amarras em nome de Jesus Cristo. Deus vai mudar esse quadro, porque Deus nos quer no hoje. Deus não nos quer embaraçado com as lutas da vida. Eu quero que você entenda que confiar no Senhor é o segredo da vitória. Confiar no Senhor é o segredo para avançar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Satanás, ele quer te manter preso nessa luta. Ele quer te manter se debatendo bastante nessa dificuldade. Ele vem com as cordas do medo e te enrola e enlaça os seus pés, porque assim ele vai te cansando, e ao te cansar ele rouba a tua força, ele rouba a tua alegria e começa a te abater, ao te envolver com lutas que não é para você lutar, porque essa luta não é sua, é do Senhor. Em você se envolver em lutas, em guerras, que não é para você entrar, você tem o seu foco desviado daquilo que é a realidade que Deus tem para você. Você começa a lutar e a se desgastar por causa de pessoas, quando você deveria estar gastando-se para lutar contra Satanás, e nisso ele ganha terreno. Então, a luta real nossa não é contra pessoas. A luta real nossa é contra o inimigo das nossas almas. Queridos, os versículos 1 a 3, você tem aberto aí, nos apresentam as principais pessoas envolvidas nessa história. Quem são as principais pessoas? Eucana, que é um descendente da tribo de Levi. Ele era um homem casado com duas mulheres. A primeira delas chama-se Ana e a outra Penina. Provavelmente Ana foi a sua primeira esposa, porque a Bíblia cita o nome dela primeiro, ok? Então, esse Eucana é casado com duas mulheres. A primeira, Ana, ou seja, Eucana e Ana se casam. E quem passou por essa experiência sabe que o casamento é a realização de um grande sonho. É ou não é? Eu estou para casar uma filha e eu vejo como é lindo ver o sonho do casalzinho de noivos. Isso é maravilhoso. É uma realização realmente, sabe, sobrenatural. O casamento é algo que vem de Deus, não é? Tudo vai bem. Ana casadinha com Eucana, não é? Mas o tempo passa. O tempo passa. Ana vai na casa da sogra, provavelmente, e a sogra fala assim, mas e aí, você já está grávida? Aí Ana encontra com uma amiga, e a amiga fala assim, nossa, você engordou um pouquinho, já é a gravidez? Aí Ana vai comprar comida, e o dono da venda fala assim, você não é esposa do Eucana? E aí, quantos filhos vocês querem ter? E a Ana começa a guardar aquilo no coração e a fechar. O tempo vai passando. Talvez, eu estou conjecturando, o texto não diz isso, mas nós mulheres principalmente sabemos como é a realidade. Talvez se essa sogra não fosse uma sogra tão bondosa, talvez dissesse para Eucana, eu te falei para você não casar com essa Ana. Estava na cara dela que ela era uma mulher seca. Na cultura daquele tempo, a mulher que não engravidava, ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela era considerada uma raiz seca, incapaz de gerar vida.
Então, Ana carregava sobre ela esse peso, o peso da cobrança social. E isso era motivo de grande discriminação para Ana, motivo de muita vergonha. Eu acredito que até às vezes ela tenha começado a evitar sair ou falar com certas pessoas, a se expor a certos ambientes, para que não se tocasse no assunto. Mas essa dor, daquilo que ela não era, daquilo que ela não podia, daquilo que ela não tinha, Ana começou a guardar dentro do coração. Eucana amava Ana, o texto afirma isso, amava, a protegia, ele se preocupava com ela, mas provavelmente aquilo que Ana temia foi o que aconteceu. O que aconteceu? A lei daquele tempo permitia que um homem que não tivesse filhos tomasse para si uma segunda esposa, para que essa lhe gerasse filhos a fim de perpetuar o nome da família. E na realidade foi o que Eucana fez. Ele toma Penina como mulher. E Penina chega na história dessa família. Ela não chegou para somar. Ela não chegou para ser uma companheira de Ana. Muito pelo contrário, Penina chega para ser uma cruel rival. Você pode ver isso no verso 6 do texto que você tem aberto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 6, diz que Penina era cruel com Ana. Penina era fértil, e ao ser fértil, ao gerar filhos e filhas para Eucana, Penina assume uma postura de grande soberba. E ao se tornar soberba, ela começa a rebaixar, a humilhar e a desprezar Ana. O verso 7 diz que Ana chorava e não comia. Quem lê somente a primeira parte da história, talvez vai dizer assim: meu Deus, coitada dessa Ana. Coitadinha da Ana. Olha, além de ser amaldiçoada por Deus, tão bonita, né? Mas seca. Tão bonita, né? Mas, olha, amaldiçoada. O ventre dela, dali não sai nada. E agora a Penina faz isso com ela? Coitadinha. Coitadinha da Ana, Deus a desprezou. Queridos, verdade é que a luta mais difícil que nós podemos enfrentar é quando a luta está dentro da nossa casa. Quando a luta, quando você sai, você faz as suas coisas e você volta e o problema está lá te esperando. A verdade, queridos, que há pessoas que foram profundamente feridas por pessoas próximas, de maneira que a autoestima, sua autoestima, foi abatida, foi fragmentada. E essas feridas, você, para não continuar ferindo, você guardou isso no coração, deixou lá quietinho, sabe? Mas Deus sabe o que você tem guardado no quarto escuro da sua alma. Muitas vezes há feridas que são feitas pelo cônjuge. Há feridas que são feitas pelo filho, pela filha. Talvez com uma desobediência, com ato de rebelião, e você está ligada a essa pessoa que você ama, que você quer realmente ver uma transformação, mas essa pessoa, dia após dia, te fere, te machuca. Na verdade, são feridas que se perpetuam, porque você é ferido, você vem à igreja, você ora, você perdoa, mas quando você retorna novamente, o problema está lá. São feridas que somente o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus é capaz de cauterizar.
Somente o Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para tocar o teu coração com cura nas áreas particulares, íntimas, que talvez você nunca tenha contado com ninguém, para ninguém. Várias vezes, não é uma só não, são várias vezes, pessoas me procuram no ambiente do aconselhamento e falam assim: pastora, o que eu vou contar para você, eu nunca contei para ninguém. Uma outra disse assim: eu nunca contei nem para Deus o que eu vou contar para a senhora hoje. Uma outra pessoa me pediu para eu orar, foi até interessante, e me pediu para eu prometer para Deus que eu nunca vou contar o que eu ia ouvir. E isso tem realmente trazido ao meu coração que nós somos um povo de Deus, nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas há um momento que nós precisamos abrir as comportas do nosso coração, para que o Espírito Santo nos restaure, de maneira que nós venhamos a viver uma vida plena, que de fato glorifique ao Senhor Jesus. Nosso sorriso não pode estar só nos lábios, o nosso sorriso tem que vir dos pés até a cabeça. O andar de uma pessoa curada é diferente, o abraço de uma pessoa curada é diferente, o louvor de uma pessoa curada e restaurada é diferente. E o inimigo quer trabalhar com mentiras, quer que nós escondamos, quer nos impedir de confessarmos as nossas dores, porque a dor que não é confessada não pode ser curada. Nós precisamos confessar, nós precisamos falar o que nos machucou, o que nos feriu, para que o espaço seja aberto para a ação de cura do Espírito Santo de Deus. Ana guardava no coração as feridas, as palavras que Penina proferia contra ela. Queridos, quando nós não nos expomos à cura que vem de Deus, o nosso coração começa a ficar duro. E isso é um problema muito grande, porque o coração duro, ele perde a capacidade de ouvir a Deus. O coração duro, ele perde a capacidade de ter empatia, de sentir pelo outro. E se eu não sinto pelo outro, não há como Deus me usar para ser bênção na vida do outro. Então, nós precisamos levar a sério essas questões do nosso coração. E essa noite é um tempo favorável. Entenda que a dor que você não resolve, você carrega ao longo do tempo. O tempo não resolve dor emocional. O tempo não resolve problemas de conflito. O tempo esconde. É como um tapete que é colocado sobre uma sujeira. Mais tempo, menos tempo, isso vai se manifestar, ou através de ira, de contenda, de estresse, de raiva, ou vai se manifestar através de doenças físicas, e é isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer, mas o que Deus quer é passar a limpo a nossa história. O que Deus quer é restaurar o nosso coração. Ele disse para o povo de Israel: eu tirarei de vocês o coração de pedra e dar-lhe-eis um coração de carne. Para quê? Para que aquele povo voltasse a ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. Amém? A igreja está me acompanhando? Queridos, Ana ficou com uma visão distorcida sobre ela mesma. Quando nós terminarmos de ler a história de Ana, você vai ver que o ventre dela era bendito e não maldito. Que a Ana, você vai observar que ela foi escolhida por Deus e não rejeitada.
Por que o ventre dela era bendito? Ana foi escolhida por Deus para gerar um homem que foi fundamental na história de Israel. O nome dele é Samuel. Ele foi profeta, liderou Israel como sacerdote, chefe militar e político, e veio a ser um grande exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Mas quando Ana olhava para si mesma, ela só via esterilidade. Quando ela olhava para si mesma, ela só via aquilo que ela não era. Ela só via aquilo que ela não era capaz de fazer. Ela não conseguia enxergar e nem crer que Deus tinha um plano muito maior, único e exclusivo, personalizado para ela. Para ela, a dor, ela vai nos apequenando, ela vai pegando nosso olhar e trazendo para dentro de nós mesmos, e começamos só a ver as nossas limitações. Essa noite é noite do Espírito Santo pegar o seu olhar e levar para aquele que um dia te salvou, te escolheu, te redimiu, te lavou com o sangue de Jesus, te adornou com dons, com talentos, com unção, te selou com o Espírito Santo de Deus, e você olhando para Deus, Ele endireitará a forma como você se vê. Amém? Glória a Deus. Talvez a Penina que te afronta não seja uma pessoa de carne e osso, mas você sabe que há uma Penina enviada pelo mundo das trevas, que ataca a sua mente com pensamentos de fracasso, com pensamentos de baixo valor, com pensamentos de auto-rejeição. Na realidade, você pode até não confessar, mas eu sei que nessa noite há pessoas que estão aqui com o emocional em frangalhos, e você sabe que os anos passam e você não consegue avançar. Quando você não resolve uma dor, você fica parado naquele ano em que aquele trauma emocional aconteceu. Tem gente que está na década de 70 ainda, na década de 80, tem gente que está em 2023, e isso é algo que Deus não vai aceitar. Essa noite Ele está te chamando para que você saia deste lugar, para que você dê um passo de fé, que você entregue as suas dores a Ele e deixa que Ele te conduza para o centro da vontade dEle, porque é assim que Deus trabalha conosco. Em nome de Jesus, pensamentos autodestrutivos, que todas as vezes que você pensa em realizar algo. Conversei uma vez com uma moça que até os moços se interessavam por ela, mas ela não conseguia estabelecer um relacionamento, porque a mãe sempre dizia: você vai casar, você não sabe o que o homem vai fazer na tua vida. Ele vai acabar com a sua vida. Não casa, não casa. Aquelas cordas de medo amarrando o sonho dessa moça. Há palavras desse tipo, só o poder do Espírito Santo para quebrar. Este é o lugar aonde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. E Ele só não vai tocar em você nessa noite se você não quiser. Se você fechar o seu coração, aí o Espírito Santo não vai te forçar. Mas se você abrir o seu coração, o Senhor vai te restaurar. Porque o Senhor não quer que os tempos passem e que você fique para trás. Em nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, eu quero desde já denunciar esses pensamentos malignos aqui representados por Penina, que representa palavras de maldição, de desvalor que foram lançados contra a tua vida. E neste momento eu quero repreender essa
libertação na tua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo e pelo poder da palavra de Deus, que está escrita em Hebreus 4:12, que diz assim: mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa palavra neste momento está entrando no seu coração como espada, está trazendo à luz aquilo que está te amarrando, e está cortando essas cordas que te prendem pelo poder da palavra de Deus. E eu clamo neste momento: Jesus, Pai, libera o teu poder sobre este lugar nessa noite, sobre cada mente aqui representada, Espírito Santo. E eu declaro agora cada pensamento lavado no sangue de Jesus Cristo, cada mente agora cativo ao poder e ao nome de Jesus Cristo. E essa palavra vai cumprir o projeto, o propósito para o qual ela foi liberada nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui submissos ao teu querer e à tua vontade. É noite de cura emocional, é noite de restauração, em nome de Jesus. Queridos, entenda que toda pessoa sobre a qual Deus depositou um grande propósito, primeiro Ele prova. Toda pessoa que carrega um grande chamado da parte de Deus, primeiro será espremida por Ele, será provada, vai passar, sim, pelo fogo da provação. Houve situações na minha vida que quando eu paro para refletir, às vezes eu comento com o meu marido, eu falo: Deus, eu não sei como hoje eu tenho saúde emocional, como que eu passei por tudo isso e não enlouqueci. É a graça do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Mas Ele prova, Ele nos prova sim. A história de Ana nos revela esse padrão. Na vida cristã, meus queridos, a gente passa por processos, a gente enfrenta guerras. Não é verdade? A gente passa por lutas. Eu posso ouvir um amém aí ou eu estou sozinha? A gente enfrenta desafios. A gente chora lágrimas amargas e não planejadas. No entanto, é preciso entender que nenhum processo que foi permitido por Deus será em vão. Ele vai utilizar cada um desses processos aos quais você tem sido exposto, vai usar para o seu benefício. Ana, ela queria gerar, essa era a sua dor. Daí a gente pensa: ela não consegue gerar, é um problema de saúde. Aí faz os exames, não é problema de saúde. É um problema espiritual. Vamos chamar o pastor Dilson com a intercessão às 19 horas. Poder de Deus cai ali na reunião de intercessão. A Ana vem, a intercessão vai orar. Mas não é problema espiritual, pastor. Aí não é um problema físico, não é um problema espiritual. Que problema é esse? No caso de Ana, a palavra diz que foi Deus que lhe cerrou o ventre. Sabe por quê? Porque havia o tempo perfeito de Deus. Eu me lembro que fui falar num chá de bebê de uma mamãe que já tinha perdido 3 gravidezes. 3. E eu falei: Deus, que desafio. O que você fala para uma mãe que está grávida do 4º bebê? O medo de chegar até o momento do parto e ter alguma intercorrência e ter mais uma perda e a insegurança. E eu me lembro, foi algo que marcou muito o meu coração, que o Espírito Santo me disse que para cuidar daquele filho, ela foi treinada no vale da dor, ela foi forjada para que ela fosse uma mãe à altura do que Deus estava confiando a ela.
E eu lembro que essa palavra gerou fé no coração dessa amiga. E Ana foi a mesma coisa. Deus fechou-lhe o ventre para que no tempo certo, ela gerasse o sonho de Deus. Queridos, é muito bom falar do Deus que abre porta, é muito bom falar do Deus que cura, é muito bom falar do Deus que resolve problemas, mas muitas vezes Deus nos diz não, e é muito difícil nós administrarmos o não de Deus. Quando eu olho para Ana, eu aprendo com ela, porque mesmo chorando, mesmo triste, mesmo magoada, mesmo sendo afrontada por Penina, ela não deixou de subir ao templo para adorar. O que nós devemos aprender com ela? Que nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Saber que Ele tem um plano bom para nós. Que Ele está no controle da nossa história. E que no tempo certo Ele vai agir. E sempre, todas as vezes, sem exceção, Ele nos surpreende, porque o agir de Deus sempre é maior do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Ana estava no seu interior guerreando com a Penina. E talvez você esteja aí numa falsa guerra, esteja achando que o seu problema é por causa de fulano, que o seu problema é por causa de cicrano. E eu quero te dizer que o seu problema não é por causa de A e nem de B. É por causa da ação de Deus na sua vida, que está te permitindo essa luta, essa prova, para aumentar a sua fé, para forjar em você um caráter mais humilde, para forjar em você um nível de alegria que está acima de circunstâncias e acima de problemas. Ouça e entenda que ninguém, nenhum ser humano é forte o bastante para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. O que Ele tem para fazer no tempo certo virá à luz e você vai se alegrar e o nome do Senhor será glorificado. Quem é a pessoa que você tem permitido tirar a sua paz? Quem é a pessoa com a qual você tem lutado? Quais conflitos têm roubado a sua alegria? Nessa noite, Deus está dizendo para você: ei, para! Tira a mão das armas da guerra. Para de responder. Para de guerrear contra pessoas. Una-se ao Senhor. Porque quando nós nos unimos ao Senhor, é Ele que batalha as nossas guerras e as nossas lutas. É Ele que dá a resposta. É Ele. Nós precisamos aprender, igreja, a descansar no cuidado de Deus, ao invés de sair por aí procurando culpados. Todas as vezes que nós procuramos culpados, nós erramos. Ao invés de ficar se debatendo, pergunte ao Senhor. Senhor, 2024 chegou. A luta ainda está aqui, não mudou. Mas o que o Senhor quer de mim? Eu estou pronto para mudar. Eu estou pronta para ser uma pessoa. Pai, para quê? Qual é o seu propósito? Qual é a transformação que o Senhor está tentando fazer em mim? Essa é a pergunta que um crente fiel deve fazer. Eucana e as duas esposas vão à casa do Senhor e no caminho Penina irrita Ana com as suas ofensas. Ana está muito amargurada, seu emocional está abatido, mas mesmo assim ela vai. Sabe por que ela vai? Porque buscar a Deus é uma decisão e também uma atitude do coração. Viu? Deus, Ele é suficiente no meio das nossas lutas. No verso 10, você vai encontrar aí a chave que mudou a história de Ana. No verso 10 do relato bíblico, você vê que Ana levantou-se. Ela ainda estava magoada.
Ela ainda estava triste, mas ela já não estava mais prostrada. Ana levantou-se com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. 2 versos depois você vai ver que o sacerdote Eli a julgou por bêbada, e ela responde: não, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos, entendam que não é em vão você vir a este lugar, a esta casa de oração, derramar a sua alma e derramar o seu coração na presença do Senhor. Entenda que sua oração trará grande resposta. Sabe por quê? Porque não existe oração fraca. O poder é de Deus e não da oração. Ana está abatida. Ana está cansada, Ana está ferida. O texto diz que ela não consegue pronunciar palavras. Ela está ali ajoelhada, e o texto fala que ela apenas mexe com os seus lábios, mas ela não consegue falar. O choro de Ana é abundante. Será que ela estava fazendo uma grande oração? Será? Porque às vezes a gente fala: eu preciso fazer, a minha oração é tão pequena, acho que Deus não está me ouvindo. Meu querido, minha querida, a sua oração, do jeito que ela é, sendo sincera, derramando o coração nos pés do Senhor, trará sobre você, sobre a sua situação, a ação de um Deus que tudo pode. Então entenda que não existe oração forte ou fraca. O poder é de Deus e não da oração. Ana estava esgotada. Ela estava lutando com as suas crises, com os seus medos, com a sua vergonha. Veja o verso 16, leia aí, por favor, o que ela fala. Olha, ela diz assim, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Na verdade, Ana é uma sobrevivente. Ela está tentando continuar. Ela está tentando falar, mas as palavras não vêm. Ela se esforça, mas ela não consegue se expressar. Tem gente que por muito menos do que você tem enfrentado já teria desistido. Tem gente que por muito menos já tem abandonado a fé. Há pessoas que por muito menos abandonou o ministério, abandonou a casa do Senhor, abandonou a congregação, abandonou o prazer de estar junto com os irmãos congregados em oração. Mas você, do seu jeito, ainda que fraco, ainda que tropeçando, você tem vindo buscar a presença do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite que Deus tem visto a sua atitude de fidelidade. Ele tem visto as suas orações constantes, mesmo as suas orações silenciosas. Deus tem visto o seu esforço para não desistir. E Ele não é indiferente. Ele trará respostas sobre a sua vida. Houve uma época na minha vida que eu passei uma luta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu já não ajoelhava mais, eu já deitava, rolava no tapete. E eu lembro que eu só falava: Senhor, tem misericórdia. Eu ia para o carro e falava: misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, eu não conseguia expressar a dor do meu coração. E não adiantava eu falar para ninguém, porque ninguém ia entender. Foi um período em que o Senhor tratou comigo de forma profunda, que o Senhor me fez desapegar de muitas coisas, porque eu comecei a ressignificar o valor de muitas coisas na minha vida. E eu quero dizer para você, talvez a sua oração tenha sido só misericórdia, Senhor.
Talvez você está lutando com um diagnóstico terminal. Talvez você esteja agora no hospital, como pedidos de oração que nós recebemos, de um homem que foi entubado, a esposa está aflita. Talvez, mas você não se desespere, porque mesmo a oração de uma palavra só, o nosso Deus é capaz de entender, porque a palavra do Senhor diz que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece o que eu preciso falar. Não se preocupe em construir uma oração toda arrumadinha, toda bonitinha, toda estruturada. Não se preocupe, mas seja sincero e se lance nos pés do Senhor. Queridos, nós oramos não para mudar a mente de Deus, mas para receber a mente de Deus sobre a nossa mente. Falei complicado? Nós oramos não para mudar a mente de Deus, mas oramos para receber a mente de Deus sobre a nossa mente. Explico. Nós não precisamos, queridos, orar para que Deus mude os seus planos a nosso respeito. Não precisamos. Nós devemos orar a fim de recebermos a visão que Ele tem a nosso respeito. Precisamos enxergar o que nós estamos passando com os olhos dele. Nós precisamos entender a situação com a mente de Deus. Não dá para enfrentar a vida com uma visão natural. Precisamos orar até vermos a nossa vida como Deus vê. Até nos vermos como Deus nos vê. Até vermos a pessoa que nos fere como Deus a vê. O dia que orei para que o Senhor me ensinasse a ver uma pessoa que me feria, como Ele a via, porque eu falei, Deus, eu não suporto mais, me ajuda a ver como o Senhor vê. O meu coração se encheu de misericórdia, o meu coração se quebrantou, porque Deus mostrou a miséria espiritual daquela pessoa, o quão necessitada ela estava de amor, de misericórdia, de oração, de bondade, e Deus transformou esse relacionamento, mas primeiro Deus mudou a minha visão, a minha forma de ver essa pessoa. Então esse conselho eu compartilho com você. Se Ana se visse como Deus a via, ela saberia que ela era bendita e não amaldiçoada, que ela era escolhida e não uma rejeitada. Se ela soubesse da mesma forma, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. Se você soubesse, você já começaria a agradecer ao invés de chorar. Já começaria a louvar ao invés de guerrear. Já começaria a orar pelaquela pessoa que tem te ofendido e tem te ferido. Porque você já veria com os olhos da fé a transformação que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. E eu já vou terminar. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 11 a 13. Olha que texto maravilhoso. Quero deixar plantadinho no seu coração. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Quem diz? Diz o Senhor. Glória a Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes. Vamos fazer um coral? Quando me buscardes de todo o coração. Glória a Deus. O verso 18 mostra que após orar, o rosto de Ana já não era mais triste. A situação ainda era a mesma.
Ela ainda não estava grávida, mas Ana havia mudado depois de orar com sinceridade na presença do Senhor. Ela não era mais refém daquela situação. Agora Ana estava pronta para receber o sonho de Deus em seu ventre. Sabe por que ela estava pronta? Porque o tempo de prova fez com que Ana se tornasse uma mulher desapegada. Se Deus não trabalhasse no coração dela, ela receberia a bênção da gravidez, receberia o filho e ia se apegar ao filho. Mas agora que ela foi moldada na escola do sofrimento, ela recebe o filho em seu ventre, ela se alegra e ela devolve o filho, para que esse filho fosse uma bênção nas mãos do Senhor. E é isso que Deus faz conosco. Ele muda os nossos valores, Ele tira os apegos da nossa vida, para que a bênção não ocupe o lugar do abençoador. Nós não podemos amar mais o que recebemos de Deus do que nós amamos a Deus. E que Deus faz na vida de Ana? O que Deus fez na vida de Ana? Além do profeta Samuel, Deus lhe deu mais 5 filhos. Depois você lê no capítulo 2 o cântico de Ana, que ela fala que Deus faz da estéril mãe de filhos. Eu quero, meus queridos, deixar com você, para nós finalizarmos, que os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. Aleluia! Se Deus te der nessa noite tudo que você está pedindo, você está pronto para entregar de volta, para que isso tudo seja bênção nas mãos do Senhor? Você está pronto, hein? De consagrar as bênçãos que Deus te dá para a glória do nome dEle? Ana finaliza o texto: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Todo-Poderoso. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Eu não sei se o Neto pode vir nos ajudar. E nós vamos orar. Nós vamos entregar agora o nosso coração em oração. Queridos, o Senhor dos Exércitos ouviu a oração de uma pobre mulher estéril e impotente. Ela não tinha o que fazer, ela enfrentava um problema que era muito maior que ela. E Deus trouxe ao mundo um profeta poderoso no tempo certo. Você consegue enxergar nessa noite que nessa luta que você está passando, a mão de Deus tem te sustentado? Que você só está em pé porque Ele está te segurando. E Ele está te segurando para que você aguente firme o tempo da alegria que virá. Você tem que ter saúde para você celebrar, para você fazer festa. Você tem que ter perna boa, você tem que ter voz boa para dar o brado de vitória quando esse marido for salvo, quando esse filho for transformado, quando essa situação financeira sua mudar. Você tem que estar pronto para adorar. Então você não pode se manter aprisionado nessa tristeza, nesse abatimento de espírito. Você precisa estar firme, adorando, louvando, porque enquanto você adora, enquanto você louva, o Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo. Vamos adorar, Anderson, você pode nos ajudar? Gostaria que a igreja toda cantasse, é um louvor muito conhecido. Eu tenho um Deus. Esse é o teu Deus que não vai deixar essa luta não vai te matar. O desespero me tomar. Oh, glória a Deus. Por mais pressão que seja, canta, igreja, canta com liberdade. O controle ainda está na palma das suas mãos. Palma de suas mãos. Oh, aleluia. Sem coragem para cantar isso. Alegria, oh, ela vem pela manhã. Eu
mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu acho que você pode cantar melhor do que você está cantando. Oh, levante as suas mãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez o coro. Com mais alegria. Você pode se movimentar em fé. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você já pode ir se alegrando. Você já pode ir dizendo ao Senhor: Senhor, eu me alegro em Ti. Porque eu sei que o Senhor é fiel, eu sei em quem tenho crido. Você já pode fazer essa oração com um sorriso no rosto. Vai confundindo o diabo. Ele nessa noite pensou que ia te impedir de chegar aqui, mas você chegou porque o Espírito Santo te trouxe. Então receba agora esse ânimo do céu. Receba agora esse poder de Deus manifestado sobre a sua vida, trazendo libertação, trazendo cura, colocando por terra todas as amarras, todas as mentiras de Satanás. A tua família é uma bênção. Você é amado pelo Senhor, querido e amado por Deus. Pai querido, recebe a nossa oração e a nossa declaração de fé diante da Tua presença. Que a nossa vida, Senhor, em 2024, seja uma demonstração viva do Teu poder, da Tua glória. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que entrou nessa noite no oculto e no escondido, e está promovendo cura e libertação. Nós Te adoramos, damos boas-vindas a esse ano novo. Ó Deus, aceitamos o Teu desafio, andaremos em novidade de vida, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém, 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 amém. Você pode se sentar. Senta, pastor, fica.